Liberdade e planejamento. À primeira vista, parecem duas coisas que não combinam de jeito nenhum, certo? Pois é. Mas o sociólogo Karl Mannheim tinha uma ideia bem diferente. Ele acreditava que no mundo moderno, essas duas coisas não só podem andar juntas, como talvez precisem andar juntas. Vamos mergulhar nessa ideia. E a pergunta que fica, a grande pulga atrás da orelha que o Mannheim coloca é essa: será que quanto mais a gente planeja a sociedade, mais a gente se aprisiona? Pensa bem, uma sociedade toda certinha, toda planejada, isso não vira uma espécie de prisão? Ok, para a gente entender essa ideia que pode parecer estranha, mas é genial, vamos seguir o mapa que o próprio Mannheim traçou. A gente começa vendo esse conflito de frente, liberdade contra planejamento. Depois, vamos dar um passo para trás e perguntar, afinal, o que é liberdade de verdade? E aí a gente vai viajar por 3 grandes fases da sociedade para ver como uma liberdade totalmente nova possa surgir disso tudo. Então vamos lá. Primeiro ponto, o coração do problema. Esse choque entre liberdade e planejamento. O ponto do Mannheim é o seguinte: a ideia de liberdade que a gente geralmente tem na cabeça, aquela do tipo ninguém manda em mim, é uma ideia do século XIX e, sinceramente, ela não funciona mais. Hoje, com a economia globalizada, com tecnologia por todo lado, pensar em liberdade só como me deixe em paz é tapar o sol com a peneira. Isso acaba nos impedindo de ver os problemas de verdade. Beleza. Se a ideia antiga não serve, o que era liberdade então? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O primeiro ponto do Mannheim é: esqueça essa ideia de liberdade como uma coisa só, universal. Não é. Liberdade depende, e depende muito, do contexto. Olha só que exemplo legal que ele usa. Pensa na liberdade numa amizade. É ter espaço para discordar, para ser quem se é, né? É um acordo de respeito mútuo. Agora, pensa na liberdade dentro de uma empresa, de uma organização. Já é outra história. Ali, a liberdade está em ter regras claras, em saber qual é o seu papel e em poder democraticamente ajudar a definir essas regras. Viu só? A mesma palavra, liberdade, mas com significados completamente diferentes. E essa é a grande sacada. Falar de liberdade solta no ar, sem contexto, não quer dizer nada. É uma ideia vazia. A pergunta certa nunca é "eu sou livre". A pergunta de verdade é livre de quê? Livre para fazer o quê? E principalmente dentro de qual estrutura, de qual sistema? E para dar esse contexto, para a gente entender de onde viemos e para onde estamos indo, o Mannheim nos leva numa viagem, uma viagem por 3 grandes momentos da história da sociedade. E aqui tem um conceito-chave, segunda natureza. Guarde isso na cabeça. O que é essa segunda natureza? É tudo aquilo que a gente construiu. São as nossas leis, as nossas cidades, a economia, a tecnologia. É um mundo artificial, criado por nós, que hoje tem tanto poder sobre as nossas vidas quanto, sei lá, um furacão ou uma seca tinham no passado. É um ambiente que a gente mesmo criou e que agora a gente precisa aprender a controlar. Então vamos lá, as 3 etapas. Na primeira, lá no comecinho, a briga era contra a natureza. Ser livre era basicamente conseguir caçar o jantar e não virar jantar de alguém. Simples assim. Aí vem a segunda etapa, a da invenção. A gente começa a criar ferramentas, a se organizar. A liberdade vira a capacidade de criar, de construir. E agora? Agora a gente está na terceira etapa, a do planejamento. O nosso mundo inventado ficou tão, mas tão complexo que virou um caos. E a liberdade hoje precisa ser outra coisa. Ela precisa ser a nossa capacidade de, juntos, de forma consciente, planejar e organizar essa bagunça que a gente mesmo criou. Essa analogia da vacina que ele usa é simplesmente genial, né? Pensa só. Tem gente que tem medo da agulha e recusa a vacina, mesmo que ela vá proteger de uma doença terrível. Com planejamento social é a mesma coisa. Às vezes a gente recusa o controle do planejamento por medo, sem sacar que ele pode ser a nossa vacina contra coisas muito piores, tipo uma crise econômica que destrói empregos ou um desastre ambiental que acaba com cidades inteiras. Ok, então chegamos no ponto principal. Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? Como ser livre num mundo que, queira a gente ou não, precisa de planejamento? E claro, existe aquele medo, aquela voz lá no fundo que pergunta: tá, mas de que adianta ter a sociedade mais organizada, mais perfeita, se no fim do dia ela for só uma gaiola, mesmo que seja uma gaiola de ouro? É uma objeção poderosa. E é um medo de todo mundo, né? E é aqui que vem a grande virada de chave do Mannheim. A resposta dele é: a liberdade do futuro não é não ter regras. Isso é caos.
A liberdade de verdade é o poder de, coletivamente, democraticamente, escolher as regras do jogo. É a gente poder definir a ordem em que a gente quer viver. Mas calma, planejar para a liberdade não é criar um Big Brother. É o exato oposto. É desenhar um sistema que já nasce com a liberdade no seu DNA. Significa criar espaços livres dentro do planejamento. Significa ter garantias, ter uma constituição forte dentro do plano. E o mais importante de tudo, significa que o controle desse plano tem que ser democrático, tem que estar na mão das pessoas. A liberdade deixa de ser algo ameaçado pelo plano e passa a ser o grande objetivo dele. E para fechar, por que essa discussão toda é tão importante agora? Talvez mais importante do que na época em que o Mannheim escreveu. É porque ele joga uma responsabilidade enorme no nosso colo. A lógica é simples. Quanto mais a gente entende como a sociedade funciona, como as grandes forças econômicas e sociais moldam a nossa vida, menos a gente pode fingir que não é problema nosso. Saber disso nos obriga a agir, nos dá a responsabilidade de tentar guiar essas forças para um caminho melhor. No fim das contas, o que Mannheim nos deixou não é só um livro de sociologia para ficar na estante, é um espelho. É um desafio jogado na nossa cara. A grande pergunta que fica ecoando é: estamos prontos para essa nova liberdade? Estamos prontos para encarar a responsabilidade gigantesca que é planejar o nosso próprio futuro?